Oi, gente. Ei, Ari, oi, gente. Oi, Titi. Mas, Mari, me fale aí. Que honra ser chamada de Raquel Oi, depois dessa live. Fala aí. demais, né? Fala. Que coisa mais Falei, linda. gente, elas precisam vir contar esse relato delas. E eu me senti, a primeira vez que eu conheci elas, eu fui sugerir, eu me senti até meio assim, ai, não quero ser invasiva, como é que eu faço? Daí, e hoje em dia a gente é grandes amigas, elas são assim, grandes presentes da maternidade na minha vida, e a história delas é maravilhosa. Mari, linda, gente. Essa foi a citada o dia inteiro, Mari Muradas. Apareceu em várias lives já com a gente. É uma grande parceira nossa, instrutora Gentle Burst. Que É aí honra. representante do método de Feldenkrais, né, Mona? Ou Mona? Trocadilho. É aí uma pessoa, a fundadora do Doula de Adoção, da equipe, compõe aí esse grupo. Que linda, que honra ter você aqui com a gente, Mari. Um É beijo. uma honra participar dessa jornada com vocês desde o começo. Eu falo que vocês ressignificaram a minha volta para o Brasil, vocês trouxeram o modelo que eu acredito de assistência ao parto, à parentalidade. E a cada mês, assim, eu fico muito apaixonada pela metodologia, pela Tracy, por vocês, por toda essa força de transformação mesmo que esse método propõe para cá. Ô, Mari, você é uma grande Obrigada. parceira. A gente que agradece muito essa parceria linda que você constrói. Vamos falar um pouquinho, né? Eu acho que depois dessa live você já vem, né, alimentada. O tema de Mari hoje é controlar os controláveis, né, Mari? É, Mari veio já com o método vestida, né? Sentindo, e acho que depois dessa live casa completamente. O que que você tem a completamente. dizer com relação a controlar os controláveis? Eu acho que o mais importante, né, no tempo que a gente vive agora de pandemia, é a gente entender, e é isso que o método propõe. Eu falo que ele traz um lugar de autorresponsabilidade e de autoconhecimento muito forte. E que durante muitos anos as mulheres estão sendo levadas, né, pela maré, marca sua cesárea, faz isso, né, replicando crenças e padrões familiares sem questionar isso. Então a gente demorou para ser protagonistas das nossas histórias, né, das nossas escolhas. Então eu falo que o método veio muito nesse local importante da gente reconhecer a importância dos nossos pensamentos. A gente se descobre grávida e logo na sequência já começa a selecionar o que está comendo num self-service, né? Se posso comer aquilo, não posso comer aquilo. A gente foca tanto na nutrição física do bebê e da mulher e da gestante que a gente se chamado mesmo para a gente ter essa consciência de quais são os pensamentos e quais são as histórias nas nossas cabeças que a gente está contando e recontando e que nos alimentam. E que cada um desses pensamentos vão estar gerando uma resposta fisiológica, né? Então, eu falo que isso é de uma importância muito grande. No Feldenkrais, a gente usa muito, tem uma frase do Moshe Feldenkrais que é ter liberdade é ter escolha. Então, Lindo. quando a gente só tem um meio, um caminho, a gente não tem liberdade. A gente está rígido. Quando a gente tem opções de escolhas, né, de movimento, de hábitos, de tudo, a gente realmente tem liberdade. Então, eu falo que o método veio nesse lugar para minha vida, não só como instrutora, mas para aplicação na minha vida, de estar bem confiante e empoderada das escolhas que eu faço. E Perfeito, que Mari. quando tem escolha consciente desse momento, não cabe o julgamento externo, nem o interno, e muito menos a culpa. Então eu falo para nós mulheres, maternidade, a gente tem que se livrar dessa história de culpa materna. Isso é a coisa mais opressora e patriarcal que pode tentar nos engolir goela abaixo. Então quando a gente está ali tranquilas, e daí quando a gente fala controlar o que é controlável, pode ser um lugar muito difícil ainda para as pessoas entenderem isso. Eu ia dizer Mas, isso para você. Até hoje, Mari, sem querer te interromper, mas é uhum, tão forte. Às vezes, quando eu recebo, eu sou responsável por receber as mulheres no primeiro momento aqui no GB, né? uhum, E as mulheres, quando elas começam a tocar nessa frase, controlar os controláveis, elas entram numa espécie de
confusão interna, mesmo as instrutoras, né? Sim. Que estão nesse processo de chegar, de estudar, né? Como é que fez sentido para você essa coisa do controlar os controlados? Porque é uma grande briga interna, porque a gente vem de uma outra lógica que a gente precisa permitir essa coisa da partolândia, né? Dessa entrega, dessa coisa biológica. Então, fala um pouquinho pra gente como é que isso fez sentido na sua história. Ela é biológica, né? Pela Sim. cascata hormonal que a gente vivencia no processo de parto, mas ela não é para todas. E ela não acontece de uma maneira fácil para todo mundo. Então eu falo que, e isso foi uma crítica de que a gente recebeu bastante, né, Cela, quando o método chegou, da palavra controle. E eu Exato. falo que o controle é você saber que você tem a opção de escolha. Esse controle é seu. E aí, quando a gente fala controlar o controlável, eu não controlo nada do meu mundo externo. E agora, nesse mundo de pandemia, acho que as pessoas estão começando a entender um pouquinho mais essa questão. Ninguém imaginava que a gente está vivendo o que a gente está vivendo hoje. Então, a gente não controla o que o outro está fazendo em relação a isso. Mas o controle de como eu vou reagir a isso, a essa adversidade ou essa situação que é colocada na minha vida, ele é só meu. E aí a gente minimiza um problema gigantesco para um pontinho que é possível a gente palpar. Que é possível a gente entender. O meu controle é selecionar e escolher os meus pensamentos nesse momento. Eu tenho esse poder de escolha. Porque se eu estou aqui, nesse lugar, e eu não estou com presença, e tá nesse instante agora, da minha preparação para o meu parto, ou até mesmo do meu parto, o processo está fluindo bem, eu não tive nenhuma intercorrência séria na gestação. O que adianta eu ficar alimentando o meu cérebro de histórias ruins? E eu falo que são meio que inevitáveis, né? Eu falei que uma das únicas vantagens da pandemia, o fato de a gente estar em distanciamento físico, é que as gestantes estão um pouco mais blindadas, Protegidas, né? protegidas das pessoas que palpiteiras que não têm noção. Porque eu falo que essas histórias ruins chegam até nós no momento onde a gente menos espera. Você está na fila da farmácia e vem uma senhorinha fofinha, que nem como aconteceu comigo, e te conta um negócio horroroso. E daí você fica com aquilo. Eu vou levar isso para minha vida como uma verdade ou essa bagagem é da outra pessoa? Então, fazer essa separação e entender como a gente utiliza esse controle ao nosso favor é muito libertador. Porque daí a gente está tendo escolha do que fluir mesmo. E eu falo que é muito opressor esse discurso de falar a mulher para parir, ela precisa ir para a partolândia. Ela precisa perder o controle. Perder o controle, gente, faz parte... Eu falo que perder o controle é o lugar da nossa falsa ideia de controle, né? Porque vamos combinar aí, desde o ponto zero inicial, a gente não tem controle de nada do mundo externo. Então, perder esse mundo externo é se libertar, é se autorresponsabilizar pelas suas escolhas e atitudes. Então, eu falo que isso, para mim, foi muito forte, assim, tá, eu vou escolher como, quais são os pensamentos que eu vou ter. Eu preciso estar o tempo inteiro na partolândia? E isso foi, para mim, uma grande surpresa no meu parto. Porque a prática de mindfulness, da atenção plena, e é uma das ferramentas que a gente utiliza no método e que é a que eu mais pratico na minha vida, porque é a que eu pratico já há muitos anos para tratar uma síndrome do pânico, ela te leva para um estado de foco tão forte, de presença tão forte, que eu percebia que eu escolhia quando eu queria ir para a partolândia ou não. E eu só escolhia estar na partolândia no instante da contração. A contração passava, eu abria os olhos e eu conversava com as parteiras e eu falava para elas, isso não é trabalho de parto, porque eu me imaginava indo e ficando perdida nesse mundo maluco da partolândia, onde eu já vivenciei outras mulheres irem. Mas não é só isso, né? E não foi isso que me impediu de vivenciar um parto potente de transformação pessoal. E eu acho que a gente tem que desmistificar muito aqui no Brasil ainda existe muito esse lugar do parto com dor, com sofrimento, e é isso que vai te marcar como transformadora. E não é, esse o portal. Eu falo, a gente está tão num lugar de dificuldade na mente da nossa realidade aqui no Brasil, e com justificativa, gente, não é fácil viver nesse país, né? A gente tem motivos enormes para isso. Concretos. A cada dia a gente tem mais motivo ainda. Todos os dias. Não nos falta, mas que não necessariamente precisa ser sempre por dor e sofrimento.
Ai, que Tem lindo. muitas, e isso é muito também do Feldenkrais. O Feldenkrais, ele traz muito esse lugar que o aprendizado, ele acontece no conforto e no prazer. Ai, Porque quando a gente está com dor e sofrimento, o nosso cérebro está tentando nos tirar daquele momento. Ele está fazendo luta e fuga. uhum, Quando está gostoso, quando a gente está curtindo o processo de aprendizado, e isso com as crianças é nítido, o uhum, aprendizado acontece, né? E a gente está aqui exatamente ainda nesse lugar muito no pain, no gain, e que a mulher tem que sofrer para passar esse portal. E não é sofrimento. E esse sofrimento, ele também é opcional. E é aí que vem o controle. Você sim, escolhe ir sim, nesse instante para esse lugar? É essa história que está fazendo sentido contar para você na sua cabeça? uhum. Você vai nesse instante agora, nessa contração com dilatação de 6 centímetros, lembrar daquela história horrorosa que te contaram da prima da vizinha? Então, como que eu começo a filtrar e ali naquele instante eu opto conscientemente por me Uhum. alimentar de pensamentos que fazem sentido para mim? Lindo, Mar. Gente, não é um passeio no parque, não é fácil, é um processo bem grande de autoconhecimento, mas que ele é possível. E na gestação, a mulher está tendo essa super oportunidade da neuroplasticidade. Então, vamos aproveitar esse cérebro que está aí molinho, disponível pela questão hormonal. A gente fica gestontas, como eu gosto muito de dizer, mas tem muita coisa boa acontecendo. Então, vamos nutrir esse cérebro de coisas incríveis e facilitadoras desses hormônios. Então, Sim. para mim, veio muito nesse lugar, assim, de transformar a minha vida. E até o Fábio, meu parceiro, ele fala: Nossa, hoje eu usei o Gentle Birth. Eu falo: Ah, é? O que você fez? Ah, eu ia começar a pensar numa história horrível. E eu falei: Ah, não, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E não é ser poliana, né? Não é Exato. isso também. Mari, eu ia fazer. O Feldenkrais, ele trabalha muito com o aspecto do corpo, né? O corpo é a grande âncora, no sentido, né? Pelo que eu lhe vejo falar sobre isso. E nas minhas leituras, né? Eu tenho lido algumas coisas ultimamente, falado muito sobre essa experiência de dor, né? Por conta da lógica do mestrado, que eu tenho trabalhado o medo, a dor agora, né? E uma das coisas que eu li que me fez muito sentido foi pensar como a dor ela é uma qualificação muito pós-moderna de experiência. Muito. Então, a gente fica muito ancorado porque o corpo virou esse lugar de performance, esse lugar em que eu preciso dar dele o máximo. Então, eu estou o tempo inteiro potencializando minha mente, o tempo inteiro potencializando no pain, no gain. Então, o corpo tem que ser aquele corpo perfeito, né? Aquele corpo Num estruturado, padrão criado não por nós. É. não por nós. Esse E a padrão. validação externa, né? Validação externa. O corpo virou esse lugar em que você vai buscar o máximo dele. Então, a gente fica muito focado nesse corpo. Então, quando a dor aparece, a dor vem e aí ele leva exatamente para aquele processo do tálamo que eu preciso correr Uhum, disso porque isso não é saudável, né? uhum. Isso não é bom. E aí, pensando nesse controlar os controláveis, né? Quando eu escolho construir uma outra jornada, né? De olhar para o meu corpo de uma nova forma, eu dou eu dou a chance de acolher novas possibilidades que não Exato, apenas a palavra dor que está exato. marcada, né, nesse corpo. Exato. O Feldenkrais, o que ele usa de conceito é que ele não faz separação corpo e mente. Ele fala que um corpo sem um cérebro não é nada e um cérebro sem um corpo muito menos. Então é o eu completo. Uhum. E daí a gente usa, né, o movimento como uma oportunidade de construir uma nova sinapse. Então ele foi um dos precursores na neuroplasticidade, porque ele percebeu que através dos micromovimentos, e daí que entra a dificuldade das pessoas, porque é Uhum. micro movimento mesmo. É fazer devagar, é fazer pequeno, é o toque que eu tenho no paciente quando eu estou fazendo integração funcional, que é uma das modalidades, ele é muito sutil. E que é um conceito da física que quanto menor for o nosso estímulo, maior é a nossa percepção sensorial. Perfeito. Então, a gente está integrando aquele ser como um todo. O que a gente nota, né, desses anos? O método, ele é da década de 70, Feldenkrais morreu na década de 80. Então, muitos estudos surgiram depois da morte dele, da criação do método. O que a gente percebe é que isso reverbera muito para a nossa vida comportamental. Porque a partir do momento que a gente tira o olhar julgador, que é também uma prática de mindfulness, o método é considerado uma prática de mindfulness, você tira o olhar julgador e você olha o olhar curioso da observação.
Então, você só está observando como que você se movimenta. Então, como que você pega um prato no armário, como você abre a porta do carro, como que você escova o dente. Porque ter hábitos é ótimo até um certo nível. Sim. Num outro nível, ele nos emburrece, né? A gente para de criar novas sinapses, a gente para de criar possibilidades de reações. Então, quando você começa a ter esse olhar curioso, isso reverbera na sua vida emocional e psíquica nesse local de falar, poxa, mas eu sou isso mesmo? Eu sou rígida? Eu sou sempre assim? Esse rótulo que foi me dado na infância faz sentido para mim? Eu sou mesmo? Ou isso foi um discurso que a minha mãe falou quando eu era criança e que me marcou? Então, é importante quando você olha esse lugar amplo que daí você vira potente, né? Ele fala que o que ele estava atrás, uma das frases dele que eu mais amo é: o que eu desejo não são corpos flexíveis, eu desejo cérebros flexíveis. Eu quero restaurar as pessoas à dignidade humana, que todo mundo é um ser potente e completo, independente da sua história. Então, isso é muito, muito lindo, assim, quando vem para o mundo. E eu falo que o Gentle Birth, para mim, foi o casamento dessa ferramenta que eu já estudava, que eu já trabalhava com neurociência, com o processo de parto, porque vocês conversam lindamente com todas essas teorias que eu estudo há muito tempo e que aplica para a nossa vida materna, né? Para o nosso processo gravídico puerperal, que é intenso de transformação e é muito potente. Então, é o lugar que eu percebo que a gente tem essa vantagem hormonal, psíquica, física, emocional para desatar nós, né? Para criar novas crenças. Então, usem os áudios. Apesar de no momento vocês acharem que, nossa, não faz sentido, eu não acredito nisso, é muito hippie, não curti a voz, sei lá, sabe? Às vezes a gente coloca bloqueios para entrar nesse processo. Mas é um processo de autoconhecimento muito forte e que é a nossa opção de escolha de nos acolher, né? Eu fico pensando, lindo, Mari, assim, a sua jornada é linda, né? Ela se constitui muito dentro de você, então ela vai, uma coisa vai casando com a outra, é quase que uma dança, assim, sabe? Um espetáculo, a gente está assistindo, tipo, e falando assim. Uma coisa que eu acho tão bacana, assim, nessa ligação é que quando a gente dá espaço para a percepção de algo novo, eu dou a chance de uma nova história acontecer, né? Exato. Eu dou a chance de uma história alternativa surgir, né? De um discurso alternativo sobre mim ser construído, né? E aí, exatamente como você está trazendo, eu posso ressignificar essa palavra que me acompanha há tanto tempo, né? Então, eu sinto que quando a gente amplia essa possibilidade de percepção, outras histórias muito bacanas podem acontecer, que eu acho que é o que está acontecendo hoje aqui durante o dia todo, assim, nesses relatos. Nossa, que potente, né? Que lindo. Que lindo. Eu acho que é isso mesmo. E a gente está num momento do mundo que é importante a gente olhar para isso. A gente tem que sair um pouco do automático. A gente tem que parar um pouco e falar, é isso mesmo? Assim, na minha família isso é uma verdade, porque as mulheres, elas carregam, não só as mulheres, né? Todos nós carregamos crenças limitantes muito fortes, mas que nesse período de pré-concepção, concepção, parto, puerpério, é um momento que a gente tem de processo de cura muito grande, de virar a chavinha e falar, eu vou deixar esse gene continuar na minha linhagem, eu quero transformar isso, assim. Então eu vejo muito isso, assim, e para mim foi um processo muito importante. Eu falo que ter feito a formação presencial e na sequência ter engravidado e a gestação não ter se desenvolvido foi o instante da minha vida que eu acreditei piamente que o método funciona, mais do que no meu parto. Porque foi naquele momento que eu falei, faz sentido eu continuar contando essa história para mim de que eu perdi o bebê e que a culpa é minha e que isso não deu certo, ou eu vou ouvir esses áudios que estão me acolhendo, que estão acolhendo meu parceiro, que estão trazendo esse espaço de escolha. E foi muito lindo no momento que a gente decidiu engravidar, voltar a chavinha para o período da fertilidade. E a gente engravidou logo de primeira tentativa e era uma dos meus maiores medos, porque, né, o termo tentante é tão opressor que você fica com aquilo de, nossa, agora eu vou ficar tentante, sei lá por quanto tempo. E eu percebi ali, naquele instante, naquela fase da minha vida, o quanto fazia sentido eu ouvir e praticar, escolher as afirmações. E eu era uma pessoa que eu escutava as afirmações
as afirmações para mim eu tinha bastante resistência. Então eu achava aquilo muito alternativo, assim, eu era, nossa, eu não acredito nisso, eu tô repetindo essa frase que não é verdade. E é a repetição mesmo que altera, né? Que vira a chavinha, que altera essa crença e que reverbera de uma maneira. Até que um dia eu li a afirmação que estava ali no espelho do banheiro e senti assim, um arrepio no corpo inteiro. Era literalmente o meu cérebro conversando com as minhas células e falando, olha, agora é isso, gente, o jogo é esse. Aquela história negativa não rola mais aqui, não tem mais poder sobre nós, e agora quem manda aqui sou eu confio no processo da vida, tá bom? E foi muito lindo sentir isso e validar isso. Mas foram dias, tá? Não foi assim, escutei um áudio e falei, uau, agora é isso. Foram sei lá, uns 20 Eu dias. digo sempre, eu digo sempre assim para as mulheres que eu tenho a oportunidade, né, em consultório, que eu não sou doula, acompanho mais no processo lá psíquico, que é a força das afirmações, ela vem quando primeiro você acredita, você forja um sentido. Então você olha para aquilo e você fala, ó, talvez na minha história eu ainda não sinta, mas eu acho que é uma verdade. Você está ainda distante daquilo. Tá vindo, Mari? Tá. Deu uma travadinha aí, mas... E aos pouquinhos, Tô. aquilo vai... Então, o sentido é algo que a gente fica, né? Às vezes ele precisa de um investimento afetivo, um Precisa. investimento, né? Para que aquilo vire algo que te faça sentido. Diferente de quando você pega uma afirmação e você diz, não, isso não tem nada a ver com o que eu quero acreditar. Ele nunca vai fazer parte de você. Mas quando você entende que aquilo é algo que você gostaria de trazer para sua realidade, aquilo te fortalece e vai te conectando com essa escolha, que é a único lugar que você tem controle. O que eu faço muito com as gestantes é o processo inverso também. Vamos primeiro reconhecer quais são seus medos. Vamos reconhecer seus sentimentos repelentes. Então, seu medo é esse, né? O meu caso o meu medo é o abandono. Então, que frase, que afirmação eu posso criar que reverbere acolhimento? Porque se eu ficar só nesse eu não vou sentir, não vai rolar, né? Eu preciso sair do sentimento repelente para entrar no sentimento atraente. Então, eu estou segura a todo tempo. Então, pronto, estou segura a todo tempo. Não importa o que aconteça, né? Se o Fábio sair para comprar cigarro e não voltar mais, eu estou segura a todo tempo. Então, é importante isso, assim, são pequenas mudanças, só que não requer, né? Requer energia, requer disposição, mas é muito forte, assim, reconhecer nossos medos, reconhecer os sentimentos atraentes e que construir as nossas afirmações tem uma potência enorme. Lendo aqui um pouquinho, a Helena trouxe aqui, né, a rotulação que foi colocada nas mulheres. Quando se tenta quebrar esses paradigmas, deixar fluir a sua essência de mulher. Kika fala aqui que a epigenética é muito potente, né? Deixa eu ver, hackeamento positivo, Nana traz aqui, né? Então, dar força a essas histórias vão fazendo com que os nossos hormônios, né, eles vão conversando com a gente e trazendo essas novas histórias para cá, né? Como é que você vê isso no seu acompanhamento, Mari, assim, como Nossa, doula, assim, né? eu vejo de uma diferença muito grande, sabe? Porque primeiro eu confiar no processo de cada mulher individual, independente de qualquer coisa. Entender que aquele processo é dela, né? Não existe um parto melhor que o outro, existe o seu parto, a sua maneira. Então, acolher isso já é, assim, libertador. E como equipe, e aqui no Brasil, onde a gente ainda, né, vivencia muitos desafios e muitos rótulos nas mulheres, é necessário, como sociedade, que a gente entenda isso. É a história da mulher, daquela família. O quanto que as mulheres não acham pessoas que vão qualificando a experiência dela, nomeando a experiência dela e reafirmando o que ela carrega de crença negativa, né, crença limitante. A oportunidade se dá quando você diz assim, eu acredito em você e no seu corpo. Poxa. E eu tô com você, independente do que aconteça. Porque o que vai importar, além da via, né, de parto, é o seu estado emocional ao receber aquela criança, independente da via de parentalidade. Se ela vai vir biológica ou adotiva, o importante é que você tá ali presente nessa chegada.
E você está tranquila e confiante na sua capacidade de acolher essa criança na sua vida. Então, isso reverberou muito, assim, muito. E eu falo que é muito importante a gente entender isso, porque o que eu vivenciei, né, faz o que eu voltei para o Brasil em 2016, e de coisas que eu sentia ressoavam em mim diferente e não muito bacana comparado com a Califórnia, era que lá não tinha esse lugar de julgamento da via de parto. Você, quando ia para uma cesárea, e também não tem essa história tão grande quanto aqui das cesáreas roubadas, né? Então, a mulher vai com aquela tranquilidade da escolha que aconteceu, e aquilo não marca o maternar dela. E que aqui a gente ainda tinha muito esse lugar, né, dessa guerra quase, né, de humanistas. Eu não gosto do termo humanizado. Menos mãe, menos mãe. Menos mãe, porque pariu ou não pariu, ou ai, tomou anestesia, ai, não foi natural, ai, não sei o quê. E isso só nos distanciou do que realmente importa e colocou as mulheres num lugar muito mais desafiador da sua própria maternidade. E pior, colocou as mulheres num lugar de que, para eu conseguir um parto ok, respeitoso, humanizado, eu não preciso fazer nada eu. Eu contrato a doula, eu contrato a equipe, eu tenho um hospital top aqui de São Paulo e é isso. E não é isso. Nada garante nada. Como diz a maravilhosa Maria Cornelli, né? Então, quando você entende isso, que o processo é seu e que independente do que estar acontecendo naquele momento do parto, a única coisa que você controla é o seu estado emocional, você volta, daí que você é protagonista dessa história. É isso que é protagonismo, né? É isso que a gente tem que entender e lutar para que as mulheres se sintam respeitadas nas suas escolhas e acolhidas, e tá tudo bem ela naquele instante. Pode ser que eu tivesse assim, inúmeras opções para ela de melhorar, né, o desconforto da dor do parto, podíamos tentar outras inúmeras ferramentas. Aquela mulher naquele instante, ela quer analgesia? Ela quer analgesia. E eu tô aqui com ela, independente dessa escolha. E se isso é muito forte, assim, na assistência, eu falo que mudou muito, assim. E o que me deixa mais emocionada com as mulheres que eu acompanho, que utilizam o método, é essa tranquilidade dessa resiliência emocional dessa pessoa. Esse ser mulher ali entendendo que o que importa é ela estar ali conectada e presente. E que o que vai acontecer, ela vai ter um apoio, ela vai ter um acolhimento, né? Então, é muito além do parto, não é para a vida, né? A Tracy falou um pouquinho. Voltou, Mar? Voltou. Deu uma travada, voltou. A Tracy falou mais cedo, né, o quanto para ela era importante na construção do método que a gente acompanhasse a parentalidade, não só o parto, porque a gente sabe bem, né, Má, que a gente é mãe, que o rock and roll vem mesmo depois. Bem depois, né, e continua vindo. Então, ter essa ferramenta, assim, pro puerpério foi muito importante, muito importante. Então, Mari, linda, você, como sempre, faz essa energia flutuar aí, circular. Que bom te ouvir. A gente está caminhando um minutinho e pouquinho, a gente está finalizando. Queria suas palavras finais, te agradecer sempre essa parceria e adorei essa fala. Né? O que a gente carrega aí? Live linda. Gente, usem, coloquem para dormir, escutem as afirmações quando vão tomar banho, lavar uma louça, né? Permita-se conectar, tire. Eu falo que a gente não ter tempo é uma mentira, né? A gente não tem. A gente tem a oportunidade de criar esse tempo a todo momento. Vou lavar uma louça, eu vou fazer aquele momento com presença. Eu vou trocar a fralda do meu filho, eu vou fazer aquilo com presença. Então, dá para colocar atenção plena. Tem muitas ideias de como praticar atenção plena aí na página para vocês trazerem para o dia a dia, para a gente não cair nesse lugar da síndrome da impostora, que isso não é para mim, isso é muito ocidental, oriental, eu não acredito nisso, não funciona desse jeito, porque funciona muito. E é muito mais simples da gente praticar do que a gente imagina. A gente só precisa começar. E não tem certo e errado. Você vai escolher, você vai entender o que funciona no seu dia a dia, na sua rotina, para
e literalmente incorporar essa prática e fazer disso um hábito que vai mudar a sua vida, mudar a concepção neurológica do seu bebê, né? Que a gente sabe que esses impactos acontecem. Então, usem, usem, É usem. na maternidade, é isso que você está, na parentalidade e principalmente na saúde mental dessa criança e dessa mãe, Total, né? total. E uma mãe feliz é um bebê feliz, né? E é uma sociedade feliz, né, Mari? A gente está Ai, muito. sim. A gente precisa isso. Um beijão, você é linda. Beijo Obrigada pela enorme. Obrigada. Um história. abraço, um Um cheiro em beijo, você. beijo. Saudades. Mona tá vindo aí agora com Daniela Donação, a médica da família, linda também, que vai ser ótimo ver o relato de parto dela. Eba. Beijo. Beijo, querida. Obrigada.